Alô, camaradas! Hurra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Já chamo essa tropa gigante a avançar junto comigo, disparando aí o dedo no gostei. Vambora. Todo mundo no gostei aí. Vambora, vambora, vambora. Dispara o dedo no gostei aí, já para dar o pontapé inicial. Boa noite aí, essa tropa que já está comigo aí. Querido Kleber, já vi aí na área, vamos embora. Diane também já vi. Manuel Ninho, obrigado. Beijo no coração. Olha aqui, vou aproveitar para dar uns informes aí. France, beijo grande. Olha aqui, eu já pedi, só para dar um alô, via France aí. Essa semana eu vou resolver o negócio do Discord, montar o canal lá e transferir os vídeos para lá. Eu ainda não fiz isso porque eu recebi a informação que a Justiça ordenou que o YouTube me dê meus vídeos antigos. Eles têm 5 dias para me dar meus vídeos antigos. Então eu quero ver como é que vai ser essa transferência. São mais de 1.500 vídeos para mim poder montar o canal lá também. Eu vou montar o canal em 3 outras plataformas, entendeu? Discord, tem mais 2 aí que me indicaram, o nome até que eu não entendi, para que a gente possa ter o material guardado. Caso soframos uma outra covardia dessa, a gente tem o material guardado. Sem dizer que agora eu vou ter ele também num HD aqui que eu comprei de 2 tera. Depois que encher, eu ponho outro, mas é legal ter material digitado, guardado em material digitado. Entendeu? Então, assim que esse material deve chegar essa semana, o material que o YouTube tem que me devolver, a gente vai meter bronca lá. Forme 1. Manuelinho, querido, obrigado mais uma vez pelo carinho. A turma que quiser e puder dar uma força com o Superchat Sticker, agora já está liberado aqui. Vamos embora. Inclusive, a turma que quiser escolher um plano aí de apoio ao canal, tem vários planos lá que eu já criei. Outras habilitações o YouTube vai me ceder, entendeu? Conforme eu for crescendo, eu tenho que responder o negócio do Google AdSense, tem que chegar uma senha aí. Depois que essa senha chegar e eu confirmar, aí abre outras possibilidades aqui no YouTube para a turma que está assinando o canal, entendeu? Esse aí é o ponto 2. Pedir para a turma dar uma força, quem puder, vamos embora. Momento FPV, obrigado! Beijo no coração, camarada. Fernando, urra, obrigado. Muito obrigado mesmo. Vamos embora, vamos avançar aí. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês que eu ganhei. Linda, linda. Aqui, ó. Só a caixa já é bonita, né? Aqui, ó. Só a caixa já é bonita. Vou mostrar aqui para vocês o que eu ganhei. Se dá para vocês verem aí, ó. Epa! Aí, ó. Se dá para ver. Acho que não vai dar para mostrar, não. Vou ter que tirar. Aqui. Peraí, deixa eu botar aqui o dedo para não cair. Um conjunto de café. Vou pegar aqui para vocês verem. Né? Da Grande Guerra Patriótica. Ó. Pires. Colher. E a xícara. E a xícara é feita em louça. Uma tal de louça imperial. São Petersburgo. Deixa eu ver se a câmera pega aí. Não, está desfocado, né? Deixa eu ver se. Não está pegando, mas. Tá lá, louça imperial de São Petersburgo, bonito, ó. Ana, né? Me senti aqui, cara. Senti o cara.
O kit é isso aqui, né? Prato, tomar café, tudo da Grande Guerra Patriótica. Os 80 anos da Grande Guerra Patriótica. Show de bola, né? Presente show de bola. Aqui, ó, vem nessa caixona bonita. Agradecer os amigos daquele pai legal. Aquele pai maneiro. Então, vamos embora. Já dispara o dedo no gostei aí. Pois é, mas tem que usar, né? No França também, pelo menos uma vez tem que usar, né? Só uma vez, só uma vez. Para não correr o risco de não usar nunca. Vai que eu morro, não usei nunca. Não dá, né? Olha aqui, todo mundo não, com exceção de duas pessoas, todos que compraram livro e placa comigo até domingo, todos que compraram livro e placa comigo até domingo, material já foi todo postado no correio. Ficaram faltando duas pessoas que a placa acabou e para a turma que comprou hoje também eu não consegui postar. Por quê? A placa da promoção foi embora. Eu mandei fazer 50 placas dessa daqui e elas foram embora. Então, eu já mandei fazer mais placas, mas só vão chegar na quinta-feira pela manhã. Mas 99% das pessoas que compraram comigo até domingo, o material já foi despachado. A partir de amanhã, podem me cobrar um rastreio. Por quê? Eu deixei no correio mais de 200 volumes, deixei no correio, o amigo lá do correio ia processar, amanhã eu vou lá e pego aquela boleta com tudo, e aí a turma pode começar a me perguntar dos rastreios. Mas me pede isso no final da tarde, que eu só vou passar no correio lá para 6 horas, certo? Então aqui, ó, livro e placa, R$100. Só o livro, R$80. Obviamente que o frete é grátis, ainda leva o marcador de página, choque de monstro, aqui da PPSH, certo? Então, corre. Hoje eu falei aqui no tiro... inclusive, para informar que hoje eu já retomei o tiro certo, hein? Já fizemos o tiro certo hoje. Eu informei hoje no tiro certo que o último livro, o Caminho da Vitória, de Moscou a Berlim, eu fiz 760 unidades. Eu fui avisando a todo mundo, falei, vai acabar, e eu não vou fazer mais. Muita gente achou que era blefe, achou que, não vou comprar agora, vou esperar, tal. Acabou, ficou um bando de gente me pedindo o tiro certo, o Caminho da Vitória. Ficou um monte de gente me pedindo, e eu não vou fazer mais porque não tem grana, entendeu? Pode ser que numa outra oportunidade ele volte. Então, eu fiquei o mês de novembro, dezembro, recebendo muitos pedidos do Caminho da Vitória e não vieram. Netão, seu livro também já foi, hein? Querido Netão, obrigado pelo apoio. Duas coisas. Seu texto já está nos trabalhos. Fica tranquilo que já eu vou te mandar com as observações do revisor. Mas aí é coisa só para você dizer se põe ou tira. Mas aquele outro ajuste fino no texto eu já estou fazendo. Pouquíssima coisa, um detalhe aqui, outro ali, excelente. E outra coisa que o seu livro já foi postado, entendeu? Já mandei seu livro também, Netão. Acredito que até o final da semana está chegando o seu livro aí. Então, para a turma que quer comprar o livro, vou deixar para depois. Eu entendo, que não tem dinheiro, tem que deixar para depois mesmo. Mas, obrigado, Felipe. A recíproca é verdadeira. Também estou te amando. Aí o que acontece? Quem tem o dinheiro, compra logo. Porque eu não vou fazer segunda tiragem desse livro esse ano. Por quê? Porque agora em maio já chega o livro
histórias da Grande Guerra Patriótica. Então, por essa situação de eu ter ficado sem dinheiro e sem canal, né, eu estou tendo que trepar um livro no outro, que eram projetos que já estavam engatilhados, e nesses projetos tem outras pessoas envolvidas, né? Outras pessoas que estão ajudando no livro, então tem que lançar. Né? Lançar, vender e pagar. Esse é que é o problema. Então, estou tendo quase que engavetar um livro no outro. Porque esse livro, A Segunda Guerra Mundial e Esses Momentos Decisivos, era para ter sido lançado em dezembro. Mas não deu. Então, ele está saindo agora e eu já alerto. A tiragem dele é 750. Eu pensei que tinha sido 800, mas não, vi a nota fiscal, depois refiz os cálculos, são 750 livros. Quero só dizer para vocês, nessa última semana, eu vendi, são 213 volumes que eu mandei para o correio. Tem alguns volumes que são de livros antigos, claro, dos outros livros que eu vendo. Mas eu acho que por baixo eu já vendi uns 150 livros desse, a Segunda Guerra Mundial e seus momentos decisivos. Se eram 750, eu já vendi 150, isso nos primeiros 15 dias, então só tem 600. Então fique esperto, se tu for comprar logo o teu, compra logo, se for aproveitar a placa, mete logo bronca, porque já já esse livro vai acabar e eu não vou fazer outro. E já já a gente também tem o outro, entendeu? Tem o outro livro que está chegando até o dia 9 de maio. Então, por favor, fique esperto para não dar caô. O que eu preciso também? Que você me ajude com o Instagram. Deixa eu botar aqui o apoio do Instagram. Por quê? Ó, vamos lá no Geoestratégia Estudos, onde a gente precisa chegar aos 2.000, hein? Precisamos chegar aos 2.000 lá no Geoestratégia Estudos. Geoestratégia Estudos, 1919. Está faltando 81 pessoas aí para a gente poder fechar 2.000, hein? Está faltando aí. Vamos embora. Ajuda, por favor. 81 pessoas para a gente chegar a 2.000 aqui no Geoestratégia Estudos. Aí, ó. E aqui no Guerra Patriótica, está faltando um pouquinho para a gente chegar a 50.000. Aqui, ó, nós estamos com 49.900. Aqui, ó, 49.900. Pouquinho para a gente chegar a 50.000. Então, por favor, ajuda aí a gente a avançar. Inclusive, para a turma que gosta de Segunda Guerra Mundial, eu botei hoje lá sobre as cápsulas, né? Aqui na América Latina e no Ocidente, na Segunda Guerra Mundial, já se usava aquela plaquinha de metal, chamada placa de identificação. Né? Mas lá na União Soviética, usava-se esse casulo aqui de âmbar. Esse casulo de âmbar. Eu conto a história dele lá, aqui tinha um pergaminho, um papel com o nome do soldado, o nome do pai e da mãe, cidade onde nasceu, o tipo sanguíneo, segundo a tabela lá, uma tabela que a União Soviética usava, e a unidade que ele pertencia. Então, uma curiosidade da Segunda Guerra Mundial que pouca gente se liga, né? Porque esse meu Instagram ele foi criado para isso, para mostrar uma série de curiosidades da Grande Guerra Patriótica. E no ano que vem, já estou antecipando para vocês, que todo esse material que eu tenho no Instagram, concernente à União Soviética na Segunda Guerra Mundial, vai virar uma enciclopédia. Eu já mandei um camarada aí copilar, está compilando desde a primeira postagem até agora
tudo que é da União Soviética sobre armas, tanques, equipamentos, uniformes, batalhas, tudo isso vai virar uma enciclopédia, né? O que a gente está discutindo é fotografia, porque senão o livro vai ficar muito caro, né? Ter só uma fotografia e narrando tudo isso. Então a gente vai ter agora impresso um guia sobre a participação soviética na guerra, que tu vai poder ir lá e ver arma, munição, uniforme, uma série de coisas, mapas, né? Claro que não estou fazendo nada inédito, nada que a União Soviética já não tenha feito há 80 anos e que você não encontre isso na internet, até por enciclopédias estadunidenses, inglesas e francesas já fizeram isso. A novidade é que isso está sendo feito pela primeira vez no Brasil, né? E está sendo feito direcionado para um público que não é de história militar, ou seja, é para leitura geral, com uma linguagem fácil, e dividido em capítulos, né? Armas, equipamentos, batalhas, uniformes. A gente vai tentar fazer toda essa divisão aí. Então, fica esperto que a ideia é a gente lançar isso no final do ano que vem. Se tivermos gás e força, né? Tem que ter gás e força. Mas vamos embora. Pois é, Gabriel, não adianta mandar uma cópia para o Bozo, que o Bozo mal sabe ler. Mandar livro para o Bozo vai virar pé de cama, apoio de mesa. Não adianta. Aquilo é uma cavalgadura, não vai conseguir ler. Então, olha aqui, reforçando, o Tiro Certo retornou toda segunda, quarta e sexta, naquele horário ali entre 11 e meio-dia, pode ser 11h30, 11h20, a depender da minha batalha. E terças e quintas nós teremos o Trincheira da História de novo. E semana que vem, para os assinantes do canal, nós vamos ter finalmente o Tirando o Pino da Granada. Esse é para os assinantes do canal. Vai ser uma live mais, digamos assim, mais conceitual, né? Vamos debater temas quentes, mas com maior profundidade, com indicação de bibliografia. Vai ser algo mais, digamos assim, mais encorpado. Vai ser algo mais encorpado. Algo mais científico, digamos assim. Tirando o pino da granada. A gente já vai viabilizar isso. Certo? Então vamos começar a nossa relação aí. Vamos embora, Marcelão! Show! A camisa de hoje é Vietnã, né, irmão? Vietnã. Camisa do Vietnã. Agradecer ao meu querido Kleber, que me deu a bandeira do Vietnã, está comigo ali guardada ali. Eu vou arrumar até uma base para botar ela, um negocinho de madeira que eu já escoltei ali. Vou botar uma basezinha de madeira, vai ficar aqui. Pitilo está aqui no cômodo ao lado, estudando português e redação com a mãe dele, porque ele tem prova amanhã. Já estudou um pouco comigo e agora está com a mãe. Estamos, eu e ela, tentando salvar a vida dele. Porque a vida dele, metade já foi para o saco na prova de matemática de hoje. Hoje ele já perdeu metade da vida dele. Hoje ele teve matemática e matemática financeira. 50% da vida dele foi embora. Entendeu? Sabe quando tu vem jogando teu bonequinho e só fica com 50% da vida? 50% da vida dele já foi embora. É que nem o gato tem 7 vidas, ele já torrou 4 vidas hoje, com a desenvoltura dele na matemática, né? Então vamos ver o que ele vai fazer da vida dele amanhã na língua portuguesa. 7ª série. Vamos ver o que a mãe dele... Eu já estudei com ele hoje de manhã não, perdão, de tarde, e também já fiz o meu papel de dizer que vou matar, arrancar a cabeça, jogar o que sobrar do corpo na Ucrânia, vou moer ele num moedor atômico, que vou escrever ele no primeiro programa de crianças rejeitadas aí à Lua. Todo esse tipo de coisa eu já disse para ele. Colégio interno, quarto escuro, velho do sapo, monstro do telhado, tudo, já falei para ele. Camisa do Vasco, já tentei espantar ele com tudo. Foi meu primeiro papel. Depois eu estudei com ele.
Só que para começar a live aqui, é que nem corrida de bastão. Eu peguei ele e entreguei ele para a mãe dele. Então, como eu estou vendo muito silêncio, eu acho que o estudo está sendo suave, está fluindo, entendeu? Mas ele só tem de 7 vidas ele só tem 3. E a prova de amanhã vale 4 vidas. Então, se ele formar amanhã, acabou. Não tem mais ele, entendeu? Vai ter que ser jogado no vulcão. Alguma coisa assim, oferecido para sacrifício do que restou dos maias, dos astecas, alguma coisa assim. Ele vai servir para isso, entendeu? Não tem outra coisa que não serve para isso. E pode, de repente, virar alvo no Irã, meter a camisa dos Estados Unidos nele, um barquinho, e falar para ele: olha, atravessa o Estreito de Hormuz e com a máscara do Trump, e lá no final vai ter o arco-íris com o pote de ouro e a tua nota boa em matemática. É algo assim que vai restar para ele. Vamos aguardar. Eu prometo dar os informes para vocês. Se ele logrou êxito ou se ele ficou no Estreito de Hormuz. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Valeu, Suzane. Vamos avançar. Vamos avançar. A dor dele não parece estar grande, não. Que tu pergunta para ele as coisas, ele está no meio do caminho, querendo falar de matemática, querendo falar de português. Ele, posso falar um negócio? Eu falei, o que, que é? Pai, lançou um jogo novo. Quando ele não deixa nem ele terminar o jogo novo, eu juro para vocês, não sei o nome do jogo, nem aonde lançou e quem lançou. Nesse mesmo momento eu já falei, ó, aí ele entendeu que podia ser o início do fim. Entendeu? Podia ser o início do fim. Então vamos embora. Pichuro está bem, parece que vai sobreviver. Mando notícias. Amanhã, se eu não me engano, tem Mundo em Vermelho e João Carvalho. Amanhã a gente vai caminhar para finalizar a solidariedade a Cuba. Não vamos finalizar, mas vamos preparar tudo, porque a gente já comprou, acho que o João já comprou 90% dos materiais do centro Fidel Castro Ruz, e agora a gente está na fase, vamos entrar na fase dos remédios, entendeu? Inclusive insulina para levar, e vamos já programar nossa viagem. Vamos meter uma caravana, vai eu e o João, mas nós estamos chamando uma série de outras pessoas para irem com a gente também. Quanto mais gente for a Cuba nesse momento, melhor, ajuda lá financeiramente e ajuda a carregar a tranqueira para lá, ajuda a carregar bolsa, bagagem, mala, a porra toda, entendeu? E aí vamos para lá encarar um apagão também, que não tem problema nenhum. Para lá que vai ser a gente manda foto do apagão para vocês. Com certeza nós vamos estar no Malecom, tomando um rum e, se possível, com a KM. O Silvio Rodrigues pediu dele, eu vou lá pedir, ver se sobra alguma coisa para mim. Nem que seja uma granada, qualquer coisa eu vou pedir. E a gente manda foto para vocês e vou naquele pique, né? Se eu estiver lá e os gringos vierem, não tem problema. Pode encher meu corpo de bomba e lança na direção dos gringos. Eu vou ficar muito feliz, não tem problema nenhum. Depois vocês só vejam aí para batalhar aí, para construir uma estátua minha aqui em Irajá, que eu já fico feliz. Eu fico honrado e eternamente agradecido pela luta, entendeu? E vamos embora. Amanhã, no Mundo em Vermelho, a gente vai acertar isso tudo aí lá com o João. Ele deve botar no ar de manhã, só para confirmar, mas parece que está tudo certo. 99% de chance da gente fazer o Mundo em Vermelho amanhã. Porque semana passada não deu para fazer, o João estava enrolado, eu também estava um pouco enrolado, não deu. Então vamos embora. Ederson, seja bem-vindo, camarada. Vamos avançar. Bom, nós hoje estamos falando da reconfiguração do imperialismo. Né? Aquele imperialismo que nós estávamos acostumados a ver, a entender, e que muitas das vezes se portava diante de nós por intermédio do soft power, esse imperialismo ele está morrendo. Esse imperialismo ele está sendo substituído por um imperialismo puramente estatal
estadunidense, violento e que se coloca como inimigo voraz do neoliberalismo. Vou explicar tudo isso. Desde que o Lenin nos sagrou com as suas análises sobre o imperialismo, em seu livro Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, eu aconselho todos a lerem esse texto do Lenin, né? Era um livro, mas era um texto, que é uma análise muito vigorosa. Ele faz essa análise a partir de outros pesquisadores, de outros intelectuais sobre o tema, mas o que tem digamos assim, de mais importante na análise do Lenin é quando ele chama a atenção da junção, para a junção, né, do capital comercial, do capital industrial e o capital bancário, que começa, né, o imperialismo traz a financiarização da economia. E os bancos, eles vão ser indutores dessa guerra imperialista, porque os bancos, eles, como o banco, ele é monopolista pela própria natureza, então ele quer ter o maior número de capitais, se possível, todos os capitais de um país, ou de uma região, de um continente, dentro do seu cofre, para que ele possa virar o Banco Central Mundial. E, com isso, ditar as normas da economia mundo. Só que se percebeu que isso precisava ser feito também com violência. Então, o imperialismo, a junção do capital comercial, capital industrial com capital bancário, a financiarização da economia, ela foi acompanhada de guerra. E quem é que passou a fazer guerra? Os estados, para defender a classe dominante. Então, nesse sentido, a burguesia se apropria do Estado para usar a máquina pública de guerra, o exército público, porque aí a burguesia não precisa mais ter exército particular, ela não precisa mais pagar para ter um exército, ela usa o exército do país, que é pago pela nação. Olha que jogada interessante do imperialismo, né? Eles abrem mão de exércitos particulares. O imperialismo Trump, ele está em outra configuração. Por quê? Esse imperialismo que os Estados Unidos usou e abusou durante muito tempo, ele entrou em xeque. Por quê? O neoliberalismo sucateou os Estados nacionais e criou uma proeminência, uma emergência
do capital privado. E esse capital privado, ele seguiu a máxima do Marx. O capital não tem pátria. Então, esse capital privado, que se locompletou durante décadas, digamos até que séculos, desses estados imperialistas, esse capital privado, depois que ele percebeu que poderia ganhar mais pegando as suas fábricas e transformando elas em nômade, ora ela está aqui, ora ela está ali, as famosas maquiladoras, que primeiro foram para o México, depois foram para os novos tigres asiáticos, depois foram para a China, e andaram por lá, Malásia, Vietnã, tudo quanto era Indonésia, tudo quanto era lugar, essas fábricas se colocaram. O Trump percebeu que o capitalismo estadunidense ele picou a mula dos Estados Unidos, largou os Estados Unidos para trás. Ele nem lembrava que existia Estados Unidos. O capitalismo estadunidense, seguindo a máxima de que o capital não tem pátria, ele só conservava os patrões. A fábrica e os meios de produção, a riqueza desses patrões, estava tudo aplicado ao redor do mundo, onde a vantagem era muito maior. Isso, obviamente, juntar as guerras que os Estados Unidos se meteu, que a maioria delas ele gastou mais do que ganhou. Né? Essas guerras estadunidenses, elas tinham muito mais o objetivo de manter a hegemonia estadunidense, e aí a riqueza dessa hegemonia ia parar na mão do capital privado, ia parar na mão da burguesia, não do Estado estadunidense. Então o Trump percebe que está na água, está morto. Ele percebe que a emergência de Rússia e China, do BRICS e de outros países do sul global, querendo fazer um giro em busca de autonomia para se desenvolver a partir de parcerias que não utilizam o dólar, isso é desesperador. Quando o Trump cria essa política de taxas e avisa, quem vier para os Estados Unidos não vai pagar taxa nenhuma. Ninguém foi. Ninguém acudiu o Trump. Ninguém acudiu o Trump porque sabia que o Trump estava propondo era uma mentira. Que o capitalismo estadunidense ele não conseguiria sobreviver sem essa sem essa cadeia produtiva que já não estava mais nos Estados Unidos. Por mais que o Trump quisesse botar taxa, fazer isso, fazer aquilo, não teria como. Por quê? Porque a economia estadunidense ela se integrou a essa economia mundo, e por mais que os Estados Unidos tenham a força do dólar, os Estados Unidos deixou de fabricar um bando de coisa para ser mero comprador. Mero comprador. Peraí, gente, só um minuto. Peraí. Não temos. Dimórios, seja bem-vindo, querido camarada. Vamos juntos. Então, o Trump, ao voltar para a Casa Branca, ele não tem outra coisa para usar do que o poderio militar estadunidense. E esse poderio militar estadunidense renovou o imperialismo. O que o Trump quer fazer agora é um imperialismo muito mais violento e puramente estatal. Ele já não quer mais sociedade com privado nesse novo imperialismo. O privado vai se lucrar disso, claro, mas ele não é sócio desse imperialismo. O Estado vai enfrentar, vai desenvolver esse imperialismo de maneira única, sem a sociedade do privado, por mais que os ganhos sejam repartidos com o privado. Né? Denise, querida, obrigado. Beijo no coração. Valeu, Doca, vem comigo. Quem está ganhando essa assinatura da Denise aí,
faça por merecer, hein? Valeu, Doca, vem comigo. Trump, ao ameaçar Cuba, ameaçar Panamá, ameaçar a Groenlândia, bombardear uma série de países, atacar o Irã, ameaçar a Groenlândia, preteria a Europa como sócia estratégica dos Estados Unidos. Tudo isso é a reconfiguração do novo modelo de imperialismo. Mais violento, ou puramente violento, abandonando o soft power. Soft power não interessa mais. O que restou para os Estados Unidos foi o seu poder bélico, e o Trump age dessa maneira. Pô, eu tenho arma para caralho, tenho isso, tenho aquilo, tenho poder para invadir, para destruir, para matar e não vou usar. Eu tenho esse poder para quê? Esse poder foi todo constituído para isso. Então eu vou levar isso à máxima potência. Eu vou invadir, vou atacar, vou destruir, fazer o caralho e vamos ver o que eu vou ganhar nisso. Por quê? Porque ele deseja restabelecer o mundo monopolar. O mundo monopolar que surgiu com o fim da União Soviética foi extremamente sedutor para os Estados Unidos e Europa. Só que eles não aproveitaram isso. Eles transformaram isso no paraíso do privado, com o neoliberalismo. E o neoliberalismo destruiu os Estados, tanto os Estados Unidos quanto a Europa. Os Estados-nação da União Europeia e os próprios Estados Unidos estão quebrados financeiramente. A dívida deles é gigante. E eles já não conseguem mais suprir todas as suas necessidades, sem ficar emitindo moeda, sem ficar ali no fio da navalha. E o preço que se paga disso é a perda da hegemonia desse setor. O capitalismo central hoje vive de crises cíclicas repetidas cada vez num espaço menor. Porque o capitalismo ele se caracteriza por um sistema econômico que gera uma série de crises. E o que fala os arautos do capitalismo? Não, acumula o máximo que tu puder na época de alta, porque na época de baixa tu tem que ficar de vara curta. Ou seja, o sistema político deles admite crise. Eles acham que crise faz parte. Inclusive, tratam algumas crises como oportunidade. Só que eles esquecem que essas crises geram fome, miséria, desagregação. Eles esqueceram isso, entendeu? E o que é curioso é que esse neoliberalismo, ele hoje se esgota. O maior inimigo do neoliberalismo hoje é Donald Trump. São os falcões do Pentágono. Trump é o maior inimigo do neoliberalismo. Trump precisa do caos, da guerra. É por isso que ele não se furta a apoiar todos os candidatos protofascistas e fascistas da Europa em oposição aos neoliberais. E mais, esse Donald Trump, ele acredita que só o caos pode eclipsar o crescimento, o desenvolvimento da China. Que essa parceria China e Rússia, ela hoje se desdobra sobre a Eurásia de maneira vencedora. Porque a guerra da Ucrânia e todas as crises que foram criadas no espaço pós-soviético era para deter o desenvolvimento de Rússia e China. As primaveras árabes e as revoluções coloridas que se desdobraram na Eurásia tinham como objetivo destruir todo o círculo de alianças que Rússia e China tinham com os países da região. A ideia era você mergulhar a região num caos, que Rússia e China ficassem isoladas. O caos que eles queriam era o padrão Afeganistão, padrão Iraque, padrão Líbia. Você pode ver que todos esses lugares que os Estados Unidos e os europeus atacaram, o Estado foi destruído. Síria, o Estado nacional foi destruído. Todos esses países foram mergulhados numa barbárie,
num caos total, que as suas fronteiras ficam ameaçadas, a bandeira muda, o hino muda, toda a concepção histórica da criação daquele Estado fica abalada. A destruição é total. É por isso que a Kaja Carlos já falou mais de uma vez que a Rússia tem que se dividir em vários estados. Porque o padrão que eles queriam oferecer para a Rússia era a balcanização, como foi feito com a Iugoslávia. Só que isso não deu certo. Então restou ao Trump salvar o imperialismo estadunidense e, para isso, ele tem que ser radical. Ele não tem mais como usar as ferramentas que se usavam em outrora. E isso não é uma novidade. Se nós pegarmos o governo Clinton e Obama, eles já foram governos que usaram da violência, que usaram bloqueios, sanções, guerras comerciais e ataques contra vários outros países. Querida Elza, obrigado! Beijo no coração, companheira. Tudo de bom. Já usavam isso. Então, nós temos aqui democratas como Obama, Clinton e Joe Biden que recorreram a esse tipo de coisa. Não foi só Trump e Bush filho que recorreram a isso. Esses três democratas também recorreram a isso. Então, tanto democratas quanto republicanos, cada um à sua maneira, cada um na sua forma, entendem que a hegemonia estadunidense, que pautou a Guerra Fria e que foi extremamente tentadora no período pós-soviético, essa hegemonia se foi. Essa hegemonia, ela já não é mais presente e os Estados Unidos já não têm mais como influir na economia mundo como ele fazia antes. Antes ele não precisava de tantas guerras, ele não precisava. O que é antes? Até o início dos anos 2000, os Estados Unidos surfava na onda do fim da União Soviética. Ele desejava a dominação do espaço pós-soviético e desejava a dominação da Ásia Ocidental, que era uma área de articulação da União Soviética, e que passou a ser uma área de articulação da China, por onde as mercadorias chinesas passam e de onde o petróleo que vai para a China flui. Ali é uma área importante do cinturão e Rota da Seda. Então, os Estados Unidos entenderam o seguinte: nós precisamos dominar a Ásia Central, por isso o Afeganistão, né? Nós precisamos dominar a Ásia Ocidental, por isso Israel. Só que hoje não mora. Hoje não mora. Por quê? A subida de Rússia e China a potências e o estabelecimento de laços comerciais fora do padrão dólar, inclusive ensejando blocos comerciais, isso é assustador para os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca viram isso acontecer. Isso aconteceu no momento lá, o Comecon, liderado pela União Soviética, que era o mercado comum dos países comunistas. Mas ali era uma coisa à margem da economia mundo. A União Soviética cagava e andava para a economia mundo. Ela não precisava da economia mundo. Tudo que a União Soviética precisava, ela fazia. Se fazia bem, se fazia mal, não interessa. Sabe o que ela fazia? Ela não precisava de importar nada, de ficar de pires na mão, pedindo nada a ninguém. Ela tinha condição de produzir tudo. Tudo que ela queria. E, pelo contrário, ela ajudava os outros. Ajudou foi muita gente. Né? Então, hoje você tem um bloco dentro do modelo capitalista que quer fazer comércio internacional a partir de ganha-ganha e $100 na jogada. Ou seja, países enormes como Brasil, Índia, China, Rússia, México, estão dispostos a fazer comércio sem usar o dólar.
Isso tem tudo, isso pode, né? Isso tem tudo para virar uma tendência global, porque todo mundo quer se livrar das amarras estadunidenses. Porque você fazer comércio com os Estados Unidos é, é perigoso, né? Quanto mais você se aproxima dos Estados Unidos, mais tu aguça o olho grande dele, mais tu aguça o desejo dele em te roubar tudo. Ele vai comprando as coisas de você até daqui a pouco ele acha que tem que tomar. E aí, babau. Daqui a pouco chegam os marines, o helicóptero, o avião, a bomba e acaba com tudo. Nesse projeto de reconfiguração do imperialismo, acontece uma coisa curiosa: a guerra da Ucrânia, que ainda é subestimada. As análises lá no Ocidente, aqui na América Latina, sobre a guerra da Ucrânia, são subestimadas. Por quê? A guerra da Ucrânia ela coloca a Rússia de volta no cenário internacional como uma potência contendora, uma potência que vai enfrentar toda a OTAN, porque dentro da Ucrânia você tem soldados de todos os países da OTAN trabalhando como assessores do exército ucraniano, você tem todas as armas da OTAN servindo na Ucrânia, todas as armas da OTAN servindo na Ucrânia, operada por oficiais desses respectivos países, e o dinheiro que jorra para a Ucrânia é quase que inesgotável. Quase que inesgotável. Então, nesse momento, a Rússia luta contra a OTAN. É óbvio que quando começou a guerra da Ucrânia, todos os jornalões europeus diziam que a guerra já nasceu definida. A Rússia vai ser derrotada. Eu lembro das manchetes, deixa eu ver se eu acho uma aqui, para vocês rirem. Peraí, peraí. Ah, vou botar aqui para você ver, para vocês verem o que se noticiava quando começou a guerra da Ucrânia. Vê se isso é possível, vê se alguém acredita nisso. Ah, peraí. Vê se dá para acreditar nisso. Percebam se dá para acreditar nisso. Sem armas, soldados russos usam paz do século XIX para lutar. Diz inteligência do Reino Unido. A inteligência do Reino Unido. E o G1 estampou. Não tem nem vergonha de estampar isso. Alguém acredita nisso? Isso aí foi estampado, isso aí foi publicado em 2023. Como é que alguém pode acreditar nisso? É possível isso? Que a Rússia esteja usando pá do século XIX para lutar? Ninguém acredita nisso. Isso é viável? Isso é factível? Será que a pessoa não tem vergonha de botar isso aí? Netão, meu querido, obrigado pelo apoio. Professor, só para descontrair. Um bolsonarista veio hoje aqui na minha empresa e veio me falar que era anônimo. Demorei para entender até que ele falou: sou anônimo, trabalho por conta própria. Não aguentei e mandei ele. Puta que pariu, filha da puta, é anônimo. É anônimo. Puta que pariu. Ele só pode ser anônimo, né? Porque autônomo ele não é. O cérebro dele não é autônomo. Ele só pode ser anônimo. O cérebro dele é anônimo. Ele não tem autonomia nenhuma para pensar. Por isso é que eu acho que ele nem pensa. Meu Deus do céu, que parada dura. Netão, força, hein? Denise, querida, obrigado. Essa fortuna aí já é a fortuna uruguaia, né? Isso aí já é a fortuna uruguaia, né? Não esqueci de você, não. Amanhã no correio eu vou ver lá o valor para mandar o livro para aí. Fica tranquilo. Você agora virou uruguaia, está tudo certo, não tem problema não. A gente vai te liberar. Obrigado, querido. Vou botar o pinguim de moderador, deixa comigo.
Pinguim não escapa, não. Vou botar ele aqui. Espera aí que eu vou botar mais uma coisa engraçada aqui da Rússia. Espera aí. Aí. Como é que eu vou botar uma outra aqui que vocês vão adorar? O exército russo não tinha pneu. Espera aí. Olha que loucura. Aí. Vou achar que é do pneu. Vocês vão cair para trás. Aí. Achar que é do pneu. Aqui, achei. Porra de permitir anúncio. Espera aí. Deixa eu tirar daqui que, porra. Porra de anúncio, caralho. Vai fazer anúncio do inferno. Meio. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu botar aí para vocês. Hum, hum. União Soviética acabou tem 30 anos. Veículos russos usando pneus soviéticos. Aí tem toda uma matéria. E detalhe, hein? Num sítio especializado em história militar, em análise militar. Como é que eles consomem esse lixo, essa tolice? Entendeu? Olha aí. Tem mais. Espera aí que eu vou pegar mais loucura contra a Rússia. Pega essa última aqui, ó. Rússia sem combustível. Quer ver? Uma loucura. Aí, ó. E a Rússia produz petróleo até para outra galáxia. Mas não tem petróleo para si. Acredite se quiser. Olha aí. E olha como é que eles vão estampando isso aí. E não tem a mínima responsabilidade. A Rússia está com problemas de combustível em algumas zonas, até já se recupera práticas, práticas da era soviética. Eu não sei que práticas é. Eu acho que na União Soviética também nunca faltou combustível. Né? Só falta me dizer que a Rússia está igual Cuba, cozinhando de carvão e lenha. Não falta me dizer isso. Agora, para finalizar, Rússia sem munição. Alguém consegue acreditar? Presta atenção. CNN em 2024. Em 2024. Olha o que eles falavam da Rússia. Espera aí. Essa de cair o cu do peru. Espera aí. E aí me fala. Rússia não tem munição suficiente para a guerra contra a Ucrânia. Diz o Ocidente. Isso em 24. Nesses 2 anos, de lá para cá, a Rússia está lutando com o quê? Arco e flecha? Curioso que nesses 2 anos ganhou terreno. Como? É. Então,
É por isso que eu chamo a atenção para vocês, né, de como que a guerra da Ucrânia ela quebrou alguns paradigmas e ela foi responsável não só pela reafirmação da Rússia como potência mundial, né? Não se pode mais dizer que a Rússia não é uma potência mundial. Outro dia eu vi um metido intelectual querendo me explicar porque a Rússia não era potência mundial. Eu perguntei, dentro da tua ótica, a Rússia não é porque você não quer, mas ela luta contra a OTAN, né? Faz comércio com o mundo todo, cresceu mesmo bloqueado e sancionado, porque esse é o problema. Né? O principal instrumento do Ocidente capitalista sempre foram as sanções, que contra a Rússia não surtiu efeito. O fato da Rússia não ter sentido as sanções, nos classifica ela como uma potência. Quantos países estão amargando aí sanções estadunidenses e europeias e passam por dificuldades? A Rússia não. A economia russa cresceu, mesmo com sanções dos Estados Unidos, da Europa e de vários outros países. Negar que a diplomacia russa hoje se articula no mundo todo é um erro. E não reconhecer as forças militares russas como uma das maiores do planeta é outro erro. A principal herdeira da União Soviética não pode ser vista como uma potência militar? Todos que herdaram o armamento soviético e se desenvolveram a partir dele viraram potência. Coreia do Norte, China, Irã, mas a Rússia não. A Rússia andou para trás. Então, isso é uma tolice não reconhecer a Rússia como uma potência. Ela pode ser que ela não seja uma potência militar e econômica do tamanho dos Estados Unidos. Isso ninguém é. A China em breve será, mas isso ninguém é. Agora, não ser uma potência, isso é uma tolice. Então, a Rússia se reafirmou como potência e trava uma guerra contra todo o aparato da OTAN. Trava uma guerra contra todo o aparato da OTAN, leia-se informações em tempo real dos satélites dos Estados Unidos e de todos os países da OTAN que servem para embasar a Ucrânia. Nesse meio tempo, você vai ver uma cisânia entre Estados Unidos e Europa. O projeto do Trump se divorcia da Europa. O projeto do Trump, do imperialismo puramente estadunidense e estatal, ele vê a Europa como um fardo, como uma competidora, vê a Europa como algo que atrasa o desenvolvimento estadunidense, porque outrora os Estados Unidos transformou a Europa numa parceira estratégica, numa área de amortização da sua política. E o Trump olha para a Europa como mais um ponto a ser explorado. O Trump não vê nenhum significado de você fazer concessões com o imperialismo estadunidense, faça concessões à Europa, porque a Guerra Fria acabou. Você não precisa mais de um bloco para enfrentar o outro bloco. Os Estados Unidos sozinhos, com seu exército, hoje é capaz de enfrentar qualquer país do mundo. Ele não precisa da Europa. Mesmo para perder, que nem no Irã. Ele não precisa da Europa. Você pode ver que os iranianos estão sacaneando os europeus. Se vocês não conseguem proteger a Groenlândia do Trump, chama a gente que a gente protege. Os iranianos estão falando isso. O governo iraniano está falando. A liderança iraniana estão brincando, mandando esse recado para a Europa. Então, a Europa neoliberal é inimiga do Trump. Trump quer aquilo lá uma área de exploração. Ele quer que se estabeleça na Europa Ocidental o mesmo que os Estados Unidos estabelecem na América Latina, na África, na Ásia, na Oceania, governos fantoches, sem o mínimo de nacionalismo, e que esses governos estejam prontos para se ajoelhar diante dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai lhe garantir algum tipo de proteção contra a Rússia e China. Se mal depois Rússia e China quiserem invadir a Europa, eu não sei para que queriam, né? Para que a China vai querer invadir a Europa? Uma sociedade decadente,
de desempregados, de drogados, cheio de máfia, com a burguesia perdulária e preguiçosa. Para que tu quer uma área dessa? Se tu for meter a revolução cultural ali, tu vai gastar dinheiro e tempo. Entendeu? Então, não faz sentido. Não faz nenhum sentido essa propaganda que é divulgada como espantalho da Guerra Fria. Esse novo imperialismo, ele teve dificuldade de entender que a Rússia e a China cresceram, se desenvolveram e trabalham hoje para a construção de uma economia mundo multipolar. E o que vai derrotar os Estados Unidos não é uma guerra direta. Não é uma guerra direta. Militarmente, todos estão sujeitos a perderem para os Estados Unidos. Porque, além de armas convencionais poderosas, os Estados Unidos têm todo ao seu joelho, de joelho diante de si, lhe fornecendo matéria-prima. China e Rússia não têm. Oferta incessante de matéria-prima em todos os continentes. Pelo contrário, Rússia e China estabelecem acordos que são acordos associativos. O lucro é repartido igualmente, diferente dos Estados Unidos, que explora e fica com a maior parte do lucro. Então, consegue acumular muito poder, muita força, muita matéria-prima, muito capital, ao contrário de Rússia e China. Então, nesse sentido, Rússia e China entendem que para derrotar os Estados Unidos é preciso uma estratégia de longo prazo e atingir os Estados Unidos no calcanhar de Aquiles, que é a questão econômica. Não é a questão militar. A questão militar ela pode ser um passo secundário depois de um cambaleante Estados Unidos. Mas os Estados Unidos ainda atual, ele acumula muita força, tem muito poder. Ele ainda domina grandes quantidades de mercados. Você pode ver que ele baixou a ordem de quem vender petróleo para Cuba vai ser taxado. Nenhum país está vendendo, porque todo mundo teme ser taxado. E a taxação dos Estados Unidos é dura, te inviabiliza um bando de coisa. Esses Estados Unidos que ainda tem esse poder, está perdendo. Ela está vendo esse poder esvair. Esse poder, ele hoje caminha para ser transitório. E a última coisa que os Estados Unidos quer é o estabelecimento de BRICS, de blocos de apoio mútuo, de comércio, de ajuda, de desenvolvimento com outra moeda que não seja sua. Isso para ele é um atentado à sua economia e à sua moral. Porque todos os grandes projetos de desenvolvimento no planeta passaram pelos Estados Unidos em algum momento, durante o século, segunda metade do século XX e início do século XXI. Então, os Estados Unidos, ele pauta todos esses processos a partir do dólar. O que foi feito com dólar, com petróleo, com relação ao petrodólar? Os Estados Unidos pegou todo o petróleo do mundo, dolarizou e transformou quase que em reserva dele. Por isso que ele não admitia a Venezuela ali. Por conta da quebra. Os Estados Unidos queriam ter o monopólio desse petróleo. E a situação da Venezuela, do Irã, é um desafio flagrante aos Estados Unidos e ao petrodólar. Fala, Fernando. Boa noite, Pitil. Esses intelectuais liberais e esquerdistas são aduladores do imperialismo, garantindo suas carreiras com alto salário. Abraço. Obrigado, meu irmão. É por aí mesmo. Essa turma gosta de acenar em direção à burguesia para se mostrar palatável, para se mostrar útil para a burguesia com essas análises vergonhosas e acanhadas. Esses Estados Unidos, ele já não tem mais o poder. Por exemplo, o que os Estados Unidos fez no Iraque, ele já não consegue repetir isso no Irã. Ele já não consegue repetir isso em vários locais do mundo. Ele não consegue repetir isso economicamente, politicamente e até socialmente, falando a nível interno. Veja que o Joe Biden foi derrotado, em parte, pelo apoio dele à guerra
contra Gaza, e o Trump foi eleito dizendo que ia parar essas guerras. Veja como é que a opinião pública estadunidense, de maneira difusa, né, deixa um recado bem claro, bem contundente. Eu estou votando no Trump porque eu acredito que ele vai ser o cara que vai fazer a paz. Todos nós sabíamos que não, mas a sociedade estadunidense deu esse voto. E tirou o Biden e a Kamala de jogada porque estavam horrorizados com a guerra que eles estavam fazendo no mundo. O apoio à Ucrânia e o apoio ao massacre em Gaza. As pesquisas que foram feitas nos últimos momentos da eleição apontavam o apoio a Israel e o apoio à Ucrânia como momentos de baixa, de inflexão de Joe Biden. Por isso que o Trump usou o discurso anti-guerra. Ele era hipócrita, mentiroso, só acreditou que era bobo, mas ele foi extremamente eficaz, porque ele retratava uma sociedade que está cansada dessa guerra. E tem dois traumas: as guerras incansáveis no Iraque e no Afeganistão, que exauriram quantidades enormes de dinheiro estadunidense. Mas deixou muita gente rica. Muito empresário ficou bilionário às custas do dinheiro público estadunidense fazendo essas guerras loucas. Eu não tenho mais ambiente. Ou se tem, é um ambiente de período curto. Você acha que o Trump não planejou invadir o Iraque quantas vezes? Mas ele entendia o risco. Bastava um navio ser afundado e tudo ia por água abaixo. Ele já vai pagar um preço caro pela merda que ele fez no Irã, porque o Irã mostrou e está mostrando um vigor fantástico. E está dando uma aula para o Sul Global de como se deve enfrentar os Estados Unidos. Você tem que usar todos os seus elementos a seu favor. E, principalmente, a simetria. Você tem que inovar. Você tem que criar uma simetria sua, particular, a partir de uma estratégia que envolva a sua geografia, os seus vizinhos, os seus contrafortes, o tipo da sua população. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando você pensar em enfrentar os Estados Unidos. O Vietnã fez algo assim. O Vietnã montou uma guerrilha que acabou com os Estados Unidos. O Irã está fazendo isso. O que o Irã está fazendo é um movimento guerrilheiro 3.0. Porque o lançamento desses mísseis, foguetes e drones, eles fazem um movimento assimétrico. O Irã não tem porta-aviões, o Irã não tem bombardeiro estratégico furtivo, o Irã não tem grandes lançadores de foguetes intercontinental, não é nada excepcional. Estou dizendo que ele tem quantidade, mas não tem nada de qualidade estupenda, não tem nada daquelas propagandas estadunidenses, nada disso. Só que a guerra que o Irã desenvolveu é extremamente eficaz. Ao passo que expõe ainda a sua sociedade a ataques violentos dos Estados Unidos e Israel, esse mesmo Irã consegue responder, né? Consegue se igualar na sua resposta, não só em direção a Israel, mas parece que ataca 10 países quase que ao mesmo tempo na região. Isso é extremamente novo. Isso é uma coisa extremamente fantástica. Como é fantástico a Rússia fazer uma guerra em plena Europa, ou seja, uma guerra no coração da Europa contra toda a OTAN, e está vencendo há 4 anos. Você vê que essa guerra da Ucrânia é tão sui generis que o Zelensky se nega a fazer a paz, com o apoio da Europa. No tempo que o Trump ganha duplamente, vendo a Europa e a Rússia se exaurindo, né, economicamente, politicamente, por conta da guerra, isso é extremamente interessante para os Estados Unidos. A Europa, a não sair da guerra, ela desgasta o Trump politicamente, ela impõe uma dor tremenda para a sociedade ucraniana,
mas ela também aposta no desgaste russo. E a Rússia sabe disso. Por isso que a Rússia corre atrás de um acordo. Por isso que a Rússia tenta pressionar os Zelensky com um acordo. A Rússia precisa sair da guerra. Ela se preparou para essa guerra. Mas isso não significa que ela queira viver essa guerra há tanto tempo. Já são 4 anos. Então ela já perdeu também muito e já gastou muito. Eu não sei os cálculos russos de quanto mais isso vai durar e as suas medidas para isso, mas é óbvio que a Rússia quer a paz. A Rússia precisa da paz. Porque se ela já cresceu economicamente em guerra e com as sanções, tu imagina sem guerra e sem sanções, como é que essa Rússia vai dar saltos econômicos interessantes. E os Estados Unidos querem evitar isso. Então, deixa a Rússia na guerra. Diz que você quer tirar os Zelensky, mas deixa a Rússia na guerra. E a mesma coisa a Europa. Vamos manter a guerra, porque a gente desgasta politicamente o Trump em casa, que disse que ia acabar com a guerra, e a gente também sufoca a Rússia nesse sentido. Então, todos apostavam, no primeiro momento, num debacle russo, num crepúsculo russo, que a Rússia iria quebrar financeiramente, iria, inclusive, entrar num processo de desagregação social. A Rússia não fez nada disso. Isso é inédito também. Né? Quantos países vocês conhecem que enfrentou a OTAN sozinho? É um caso inédito. O ineditismo da vitória iraniana contra os Estados Unidos tem algo similar. Na vitória russa, até aqui, a guerra ainda não acabou, contra a OTAN. E uma OTAN hoje que está separada, que está dividida. O sócio majoritário da OTAN, que é os Estados Unidos, tem um interesse diferente do sócio minoritário, que é a Europa. Eles têm interesses diferentes na guerra da Ucrânia, mas eles convergem para manter a Ucrânia na guerra, porque há um interesse em desgastar a Rússia. Claro que os Estados Unidos comportam uma relação pragmática com a Rússia, tentando atrair ela para próximo de si e para mais distante da China. A Europa já não. Ela não tem interesse numa relação pragmática com a Rússia. Ela entende que tem que esticar a corda. Só que nesse esticar a corda, a Rússia cresceu e a Europa está paralisada. A Europa não tem gás, está pagando caro agora por conta do petróleo devido ao Estreito de Hormuz. A Rússia disse que vai fechar o gás para a Europa. A economia europeia está praticamente paralisada, enquanto a Rússia, a partir da China, do BRICS, do Grupo de Segurança de Xangai, dos acordos com a Ásia Central, a Rússia se mantém viva comprando e vendendo à margem das sanções ocidentais. Se o mundo ocidental disse não para a Rússia, não tem problema. Ela foi ao encontro do Sul global. Ela desmonta a política de sanções que até então era vitoriosa. Você vê a dificuldade de Cuba, a dificuldade do Irã, a dificuldade da Coreia Popular durante muitos anos, por conta das sanções. A Rússia vai lá e desafia tudo isso. Então, nós temos movimentos no Sul global que desafiam a hegemonia estadunidense, desafiam o velho e o novo imperialismo, e jogam luzes num caminho de contenda contra a ideia de Donald Trump de retornar ao cenário internacional como uma potência monopolar. Jabuti Kalashnikov, mas o povo dos Estados Unidos tinha ou tem alternativa para impedir que o governo entre nessas maluquices bélicas, democratas, republicanos, sem busca conflito. Pois é, meu irmão, lá é difícil, lá são irmãos
siameses, né? Mas a mobilização popular ela tem tido cada vez mais, digamos assim, resultado nos Estados Unidos, né? Nós temos que dar um desconto que lá é Estados Unidos. Mas eles têm conseguido, por exemplo, hoje, há uma pressão muito grande para que um candidato democrático mais progressista seja a principal liderança. Veja que, nesse período, agora no último ano, as vitórias que os democratas tiveram nas eleições locais e regionais foram de maioria de lideranças progressistas. Então, está tendo uma leve guinada, né? A esquerda está tendo uma oxigenação nos quadros democratas com os setores um pouco mais à esquerda. Mas entenda bem isso que eu estou falando. Nós temos que entender que nós estamos falando de Estados Unidos. Ser de esquerda nos Estados Unidos não tem nada a ver com ser de esquerda no Brasil, entendeu? São marcos diferentes. Entendeu? Tu pega lá um Bernie Sanders, uma Cássio Cortez, é diferente. É capaz da Simone Tebet estar mais radical do que os dois juntos. Então, é nesse pique, entendeu? É nesse pique que a coisa vai. Eu estava vendo agora que o governador da Califórnia é um franco candidato às eleições de 2028, é democrata. Mas os setores lá do centrão dos democratas já querem trazer o Obama do sarcófago. Porque esse cara da Califórnia aí, eu ainda não investiguei, mas ouvi que ele está tendo posições assim boas, né? Posições um pouco mais, digamos, progressistas. E aí, para evitar que um cara desse ganhe, tu tem que tirar o Obama do sarcófago, entendeu? Não, Cássio Cortez é horrível. Cássio Cortez, entenda bem, é uma pessoa honesta, é uma pessoa para a realidade estadunidense, interna, para a política interna, tem posições firmes e até importantes, mas quando chega no cenário internacional, escorrega no tomate. Rússia, ditadura, coitada da Ucrânia, Cuba tem que ter liberdade, o Irã é teocracia do mal, essas porra aí, entendeu? É nesse pique que eles vêm. Lukashenko, último ditador da Europa, essas bobajadas aí, entendeu? Mas estão se posicionando contra a guerra do Irã, contra essa situação de Cuba, estão tendo posturas avançadas para a realidade estadunidense. Mas quando chega na questão da política externa, que é o cerne da discussão do que é os Estados Unidos, aí todos eles peidam na farofa, não tem jeito. Tudo peida na farofa. De Bernie Sanders a Cássio Cortez. Mas vejam, tem setores mais radicais dentro dos democratas lá, mas são pessoas minoritárias. O Partido Verde lá deles, lá, tem um Partido Verde lá, o Movimento Verde, tem uma turma lá de esquerda que esses movimentos, esses partidos menores, eles acabam atuando dentro dos democratas para conseguir legenda. Eles têm uma turma lá que é bem avançada, entendeu? Bem avançada. Mas mal conseguem ser vereadores, entendeu? Mal conseguem ser vereadores. Porque o político estadunidense é isso. Eles reclamam de Cuba, que é partido único. Porra, cara. Nos Estados Unidos, não, dizer que tem alternância de poder é sacanagem, né? Não tem nada mais democrata do que um republicano e nada mais republicano que um democrata. A gente pode até falar isso no que tange a política externa, né? São nuances. Claro que o que o Trump está fazendo destoa por completo. Mas veja, o Clinton, Biden e Obama, todas essas três figuras nefastas, bombardearam, atacaram, mataram e estigmatizaram na África e na Ásia. Fizeram isso. E apoiaram o golpe de Estado e sacanagem na América Latina o tempo todo. Podemos esquecer que o Obama elogiava a Dilma, mas estava com o telefone dela grampeado. Podemos confiar nessa gente, né? O Obama
tramou o golpe de Estado contra o Erdogan. Não dá para confiar nessa gente. Essa gente tem um limite ruim. Agora, existe, é inegável também, depois a gente vai fazer uma live com o Dani Shaw, é inegável que tem um movimento de renovação dentro dos democratas. Tem sim. E é um movimento, assim, digamos, mais progressista. O Mandani, lá, o prefeito de Nova York, é um exemplo disso. Ele vai repetir essas mesmas tolices contra a Rússia, contra a China, contra o Irã. Ele vai repetir tudo isso. Mas ele é um cara que vai se posicionar radicalmente a favor da Palestina, ele vai ser contra o bloqueio a Cuba. Então, ele sobe alguns degraus nessa discussão que o Joe Biden e o Clinton não subiriam, entendeu? Porque hoje os democratas, ele está dividido por famílias. A família Obama e a família Clinton mandam em boa parte dos democratas. E eles têm um pacto ali de parceragem, né? Eles são bem parceiros na condução da política dos democratas, porque eles querem manter o controle para evitar que esses setores um pouco mais à esquerda ou um pouco mais progressistas cresçam. E isso aconteceu por conta do governo Trump. Eles sabem que existe um processo de radicalização contra o Trump e que os democratas é um esteio para isso, né? Que é a oposição viável. Então, há um esteio para isso. E eles querem evitar que os democratas seja povoado por esses setores mais radicais. Por isso que eles mantêm o controle do partido ali em mão de ferro. Nesse sentido, vai acontecer nos Estados Unidos várias manifestações aconteceram, né, contra o Trump. E aí, eu ainda não li sobre isso, mas eu prometo depois ler, mas há um movimento desses setores, que eu digo assim, que não querem perder o controle dos democratas, eles vão unificar todos esses movimentos no No Kings. O No Kings é o movimento dos democratas. Tem gente ali na passeata que quer quebrar, quer matar, quer dar tiro, quer fazer o caralho. E essa turma estava explodindo. Quando trouxeram essa turma para dentro do No Kings, foi uma maneira de segurar a onda dessa rapaziada. Porque dentro do No Kings fica aquela coisa pacífica ali, né? Como tem muita gente, dia 28 vai ter a grande manifestação deles. Eles estão querendo botar 10 milhões de estadunidenses na rua em todo o país, eles querem chegar a 3 mil cidades. E é bem provável que isso aconteça por conta da merda que o Trump está fazendo no Irã e contra Cuba. Mas, por outro lado, o movimento No Kings também serve para encapsular, para conter os outros movimentos que foram sendo criados mais radicais. O Trump também entendeu isso. O Trump percebeu que estava perdendo o controle disso, que já ele ia ter que botar a Guarda Nacional na rua para reprimir, por conta do ICE. Por quê? Você estava tendo uma série de manifestações violentas contra o ICE, que era essa turma que está cansada de ficar ali no King só balançando bandeirinha e quer algo mais, que ação direta. E o Trump, nesse ponto, foi malandro. Falou, recua, porque a porrada vai começar a comer pelo país todo e vai cair na tua conta. O que ele fez? Ele girou essa cortina de fumaça para a política externa. Mas ele agora está retornando para a política interna. O Trump, agora, ele vai dar um tempo para o Irã, ele vai manter ali fustigação contra Cuba, mas ele agora vai se ocupar da política interna. Ele agora elegeu que o pior inimigo dele não é Cuba, não é Venezuela, não é o Irã, nem a China. Agora voltou a ser os democratas, porque agora ele vai ter que fazer política para dentro, porque nós já estamos chegando no final do mês 3. E as eleições são no início de novembro. Né? Então faltam 7 meses para a eleição. E se ele perder o controle das duas casas, ele está fudido. O governo dele acaba. Ele vira o tal do patumão. E aí ele não vai conseguir eleger o JD Vance. Dificilmente ele vai eleger o JD Vance.
E aí você vai ter o retorno dos democratas, e aí fudeu. E fudeu a bicicleta. Aí vai ficar ruim a turma do MAGA, e fica difícil. Entendeu? Porque só tem chance do J.D. Vance ganhar a eleição se o Trump fizer um bom governo e ganhar agora no final do. Se o Trump ganhar agora as eleições de meio de mandato, vai segurar o Trump. Ele vai com tudo para 2028 e vai eleger o J.D. Vance. Aí você vai ter, imagina, 4 anos do Trump e 8 do J.D. Vance. Fudeu. Imagina quanto tempo que esses malucos do MAGA vão ficar no poder aí. Daqui a pouco vai ter gente desfilando de suástica em Washington, ganhando McDonald's de presente. Entendeu? Pica do caralho que também está aquele país imundo lá. Fruto disso. Fruto desses desacordos, né? Fruto da ganância e da, digamos assim, da proeminência do capital privado sobre o capital público. Os Estados Unidos, tanto do Trump quanto do Biden, primeiro mandato Trump, o neoliberalismo deles é algo absurdo, né? É algo que você faz uma transferência de capital gigante, privado, numa sociedade que está empobrecendo. A sociedade estadunidense está empobrecendo. Esse processo já vinha de pelo menos 2 décadas, mas com a crise de 2008 isso aí acelerou 100%. E os reflexos disso estão batendo na chapa. Você não tem mais como manter os Estados Unidos, o estadunidense médio, você não consegue mais manter o American Way of Life. Ele se tornou muito caro, muito caro. E quem bancava o American Way of Life agora está fazendo negócio com a China, está com a fábrica lá na China e não tem nenhum desejo de abrir fábrica no Novo México, nem no Vale do Ferrugem. Você pode ver que nenhuma montadora estadunidense cresceu nem no governo Biden, nem no governo Trump. Ou seja, o Vale da Ferrugem continua lá, enferrujando. Cada vez mais maluco messiânico lá, acreditando em aquela porra da fumaça que sai do avião, e acreditando em ET, e Área 51, e essa porra Illuminati. É o que virou a sociedade americana. E come hambúrguer com Coca-Cola e acredita no Illuminati. Entendeu? Foda-se, é o que virou. Toma aquelas drogas fentanil, fica andando de corcunda por aí, é essa pura. Entendeu? É isso que os Estados Unidos virou. Então, nessa reconfiguração do imperialismo, o Trump acredita que pode agora, usando com base na força, cortar todas as bases de relação comercial que fizeram da Rússia e a China potências, acredita que pode dar um basta na cadeia de relações do BRICS e pode recentralizar a economia mundo, baixa a sua mão. Como a conjuntura é diferente, ele não quer mais fazer concessões para a Europa. Ele quer que a Europa se ajoelhe, como a América Latina se ajoelhou. Como a gente viu lá os 12 paspalhos aqui da América Latina e lá dizer a benção para o Trump. E seguir a ordem que ele deu de botar os médicos cubanos para fora, de restringir a relação com Cuba. Ou seja, a maior vitória de uma figura como Donald Trump é estrangular Cuba. É estrangular um país pequeno que já sofre há muito com bloqueio. Isso para ele é uma vitória grandiosa. Por quê? Porque ele teme que Cuba, com seu exemplo, volte a incendiar a América Latina, mas ele tem medo que Cuba se torne uma base russo-chinesa. E isso é um temor do caralho, que num processo de radicalização, o que ele faz, o que ele pretende transformar Taiwan, a China possa transformar Cuba. Como em algum momento, não podemos esquecer da crise dos mísseis, que Cuba chegou a abrigar mísseis com ogiva nuclear ali a menos de 400 quilômetros de Miami, capital da América Latina, segundo
os imperialistas. Então, o cenário é de caos, né? O cenário é de muita perturbação. Há uma clara evidência por parte da elite estadunidense, seja ela republicana ou democrata, de que os Estados Unidos não dão mais as cartas no mundo, não é mais uma potência hegemônica, continua sendo uma potência, a maior de todas, mas não tem hegemonia. Em algumas áreas do globo, ela divide poder ou até perde para a Rússia e China. E a formação dos BRICS é algo extremamente ameaçador. O BRICS ele é uma construção, ele ainda tem muito a avançar. Né? E conforme ele vai explorando essas potencialidades, óbvio que ele vai ajudando a diminuir o poder dos Estados Unidos, principalmente na América Latina. Principalmente na América Latina, né? Que é a reserva de mercado. Né? A América Latina é a reserva de mercado dos Estados Unidos. Por isso, esse pacto do Donald Trump para recolonizar a América Latina, inviabilizar Venezuela, Cuba e Nicarágua, deter a presença russo-chinesa ou diminuí-la para o mínimo possível e impedir que outros governos progressistas, como Brasil, México e Colômbia, se articulem dentro da CELAC, dentro do Mercosul. Isso é algo que é política de primeira do Trump para a América Latina. Entendeu? Então, a reconfiguração do imperialismo, principal característica, ele agora vai ser guiado pelos Estados Unidos. E a segunda é o caos, é a guerra, é a violência. É o que restou para os Estados Unidos. O soft power não funciona mais. Você pode ver que o Donald Trump foi lá e acabou com o ZAID. O ZAID era o principal instrumento estadunidense de cooptação do mundo todo. Através do ZAID, ele tratava com todas as profissões, ONG, partidos, governos, a porra toda. O Trump falou acabou com aquilo. Então, o Trump ele não quer mais ter nenhum resquício do pós-Segunda Guerra Mundial e não quer ter nenhum resquício do pós-União Soviética. O principal resquício da ordem construída pós-Segunda Guerra Mundial é a ONU. O Trump odeia a ONU, esvaziou a ONU. E o principal resquício que edifica a ordem pós-Segunda Guerra Mundial, pós-União Soviética, é a OMC, Organização Mundial do Comércio. A China entrou na OMC e agora usa as regras da OMC a seu favor. E cobra que os Estados Unidos respeite a OMC. Há pouco tempo atrás, os Estados Unidos estavam fazendo um discurso contrário, que a China tinha que entrar na OMC, que não ia vender para ela, que ela não respeitava as regras internacionais. Ou seja, as regras internacionais agora são da China. E o Trump quer acabar com essa porra. Entendeu? O Trump quer transformar os Estados Unidos na nova onda e na nova ONU e o novo OMC. Então, isso são fatores que mostram, né, não só o declínio dos Estados Unidos, mas a confusão que a sociedade estadunidense se meteu. Ela tem como salvador da pátria uma figura grotesca como Donald Trump. Isso é impactante. Né? Isso, os professores de história daqui a 200 anos vão ter dificuldade de entender esse movimento da sociedade estadunidense. Fala, Jabuti, todo esse impacto das ações dos Estados Unidos sobre Trump pode transformar o BRICS também numa aliança militar para a defesa? Curto e médio prazo, não. Pode ser que se torne lá no futuro, mas a curto e médio prazo, não tem nem. É muito heterogêneo e são muitos interesses regionais que pautam a maioria desses países que fazem parte dos BRICS. Fazer parte dos BRICS é interessante para você conformar o mercado, para compra e venda e, principalmente, para apoio ao desenvolvimento de projetos autônomos. Isso serve. Agora, confrontar o status quo, não. Difícil. Isso aí tu tem que construir regionalmente. China e Rússia observam, muitas das vezes, as operações dos Estados Unidos na América Latina e ficam de longe
porque não é a seara deles. Eles precisam articular lá na Ásia. Entendeu? A seara deles é a Ásia. Então, se esticar para outros continentes usando o BRICS, isso não vai dar certo. Eles já perceberam isso. Entendeu? Pelo menos a médio e curto prazo. Mas a longo prazo pode ser que eles entendam que vamos ver o grau de radicalização aí do Trump contra os países dos BRICS. Não obstante, todos os países que o Trump tem atacado desde que ele subiu ao poder, atacado ou ameaçado, são os BRICS. Da mesma maneira que ele tenta acabar com a União Europeia. Para ele, o maior absurdo é a União Europeia. Não esqueçam que ele foi o principal mentor do Brexit, do Boris Johnson. Boris Johnson agiu segundo interesses do Trump com o Brexit. Vê que a Rússia, com a sua postura na Europa, ela tem acelerado as contradições dentro da União Europeia. O Friedrich Merz, o presidente alemão, falou essa semana que ele vai começar a rever a postura da Alemanha dentro da União Europeia, porque a União Europeia tem sido um freio para o desenvolvimento alemão e que a Alemanha vai rever se vai continuar no bloco. Isso já é um lado. No outro dia, a Hungria também estava reclamando que ia rever se ia estar no bloco. A Polônia também estava reclamando outro dia desse. Ou seja, as contradições internas do neoliberalismo fuderam com o estado de bem-estar social da Europa, fuderam com o projeto de desenvolvimento autônomo deles e com a autonomia estratégica com relação aos Estados Unidos. Então, hoje, a Europa é uma confusão, um puxadinho da Casa Branca, onde os liberais hoje brigam com os fascistas para ver quem vai gerenciar e entregar a rapadura primeiro, para ver quem vai sair correndo para entregar a Groenlândia. É mais ou menos isso. Camaradas, eu estou recuando, hein? Estou recuando profundamente, espero que o nosso debate tenha valido. Eu coloquei aqui algumas informações para que vocês façam a reflexão de vocês. Obviamente, é uma pequena contribuição desse professor e pesquisador sobre a conjuntura internacional. E vambora. Vamos junto aí. Amanhã a gente vai fazer o retorno do Trincheira da História. Não deixa de dar o gostei. Por favor, metralha o like aí, o gostei, o coraçãozinho, o joinha. E não deixa de apoiar aí o Livre Placa, hein? Estou recuando. Beijo no coração. Urra!